Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter DF. Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro, e você vai ver. Governos do DF e de Goiás retomam as obras de Corumbá 4 para enfrentar a crise hídrica. Um ano de racionamento e as mudanças na vida do brasiliense. Os números oficiais indicam que em um ano de racionamento, a economia de água chegou a 12%. A chuva também fez aumentar o nível dos reservatórios. Mesmo assim, o brasiliense não pode se descuidar. O Hospital de Base vive os primeiros dias de nova gestão, agora como instituto. Até o final deste ano, a meta é aumentar todos os serviços hospitalares em uma média de 20%. A expectativa é que o número de cirurgias salte de 6.500 para 9.200 e a quantidade de consultas por ano aumente de 500 mil para 2 milhões. E as dicas médicas para fugir da ameaça da conjuntivite. Essas e outras notícias agora no Repórter DF. O Repórter DF começa hoje mostrando o esforço conjunto dos governos de Goiás e do DF para reduzir os efeitos da crise hídrica. E o caminho para isso está na retomada das obras de Corumbá 4. Quem vai trazer as informações em detalhes é a repórter Yara Balduino, que está lá em Valparaíso. Boa tarde, Yara. Oi, Carol, boa tarde a todos. Pois é, o governador de Goiás, Marconi Perillo, e o governador do DF, Rodrigo Hollenberg, vieram fazer uma vistoria aqui até as obras aqui de Corumbá 4. Foi uma visita técnica, mas também uma visita política, Carol. Estiveram presentes aqui prefeitos das cidades que vão ser beneficiadas, também 2 ministros, o ministro das cidades, Antônio Baldi, e também o Moreira Franco, ministro-chefe aí da Secretaria da Presidência da República. Durante a visita, eles reafirmaram que a obra vai ficar pronta até o fim do ano. O governador de Goiás chegou a falar que poderia ser antecipada, mas a previsão é mesmo até o fim do ano. Eles visitaram primeiro uma área ali das adutoras embaixo, que é a tubulação que transporta a água. Depois eles vieram até aqui, até essa elevatória, que é o lugar que vai armazenar a água. Essa água vai ser retirada do Lago Corumbá, vai ser bombeada até essa elevatória aqui e depois vai ser bombeada novamente para ser distribuída aí até as áreas que vão ser abastecidas. A construção de Corumbá 4 tem uma previsão de gasto de 540 milhões de reais e deve desafogar os reservatórios do Descoberto e de Santa Maria. E como você falou aí, é a aposta do governo para resolver o problema do desabastecimento de água aqui no DF. Ontem, lembrando que ontem fez um ano aí do racionamento de água aqui no DF, os reservatórios chegaram a níveis críticos, os níveis mais baixos da história. O nível do reservatório do Descoberto chegou a 6% da capacidade total e o governo chegou, inclusive, a cogitar aumentar o racionamento para 2 dias por semana. Mas ontem, aí, quando fez um ano dessa crise, o governador Rodrigo Hollenberg comemorou o nível do reservatório ontem, que estava acima de 30%. De qualquer forma, aí, a Agência de Águas já disse que esse nível não é suficiente para sustentar aí o abastecimento e o governador está confiando mesmo nessa obra. Vamos ver o VT. A previsão do governo é de que a obra de Corumbá 4 resolva o problema de falta de água no DF pelos próximos 30 anos. Ela começou em 2009 e deve ficar pronta até o fim deste ano. Essa é a maior obra de captação e tratamento de água em curso hoje no Brasil. Nós estamos muito adiantados com essa obra e vamos entregá-la para a população de Brasília e do entorno do Distrito Federal. A obra
obra atrasou porque a parte que é de responsabilidade do estado de Goiás estava parada. Na visita de vistoria, o governador Marconi Perillo garantiu que não deve haver mais atrasos e que Corumbá pode ficar pronta até antes da data prevista. Boa parte do linhão foi de responsabilidade da Saneago, já está pronto, e o restante está sendo feito agora. O importante é que há um ajuste entre o governo de Brasília e o governo de Goiás para que no mês de agosto, provavelmente, a obra seja entregue. Em um primeiro momento, a usina deve produzir cerca de 2.800 litros de água por segundo, sendo 1.400 litros para o DF e outros 1.400 para as cidades do entorno de Goiás. O volume destinado ao DF é quase a metade de toda a produção da Bacia do Descoberto, que abastece 2/3 da população. A água de Corumbá 4 deve abastecer Gama e Santa Maria, no DF, e os municípios de Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiânia e Valparaíso. E uma correção, o nome do ministro das Cidades é Alexandre Baldi. O Distrito Federal enfrentou em 2017 sua pior crise hídrica. O nível do Descoberto, um dos principais reservatórios da capital, chegou a 5,3% da capacidade. A situação levou o governo a adotar um sistema de racionamento que acaba de completar um ano. A economia de água nesse período chegou a 12%. Mas, apesar disso, o racionamento não tem data para acabar. Os funcionários desse restaurante tiveram que se adaptar. Como falta água uma vez por semana e a casa funciona todo dia, a saída foi improvisar. A principal providência foi a instalação desse baita galão d'água aí. Ele tem capacidade para 200 litros e é distribuído aqui no restaurante conforme a demanda. Agora, a maior parte fica mesmo aqui com o Neurivan. É ele que é o responsável pela cozinha. E quando falta água, ela é substituída pela água desse galão aqui. O mesmo sistema está sendo usado na pia do banheiro e um dia antes do corte no abastecimento, os funcionários aproveitam para dar uma geral no restaurante. Só que não há garantia de que vai sobrar água. Quando acaba, o Francisco adota a última medida. A gente fecha a porta uma hora e meia, 2 horas antes do movimento, daquele pique, e a gente perde aí sempre. E no final de semana, em torno de 15% a 20% de movimento. O GDF atribui a maior crise hídrica da história da capital a 3 fatores. Primeiro, o consumo aumentou 16% nos últimos 6 anos. Segundo, o volume de chuva diminuiu nos últimos 2 anos. E em janeiro de 2016 e janeiro de 2017, ficou cerca de 60% do esperado por mês. Além disso, faltou investimento em obras de captação de água. Para mudar esse cenário, o presidente da CAESB lembra que foi inaugurada a estação de tratamento do Lago Norte e o subsistema do Bananal no ano passado e promete mais obras para este ano. Tudo isso para depender menos da água da chuva. Eu acho que a gente vai aumentar a nossa capacidade de produção. Nós estamos também investindo muito na redução das perdas, melhoria do sistema de distribuição e isso vai dar uma tranquilidade, pelo menos, né, com esse aumento da nossa capacidade de produção de água nova no sistema, pelo menos acima de 2030. Os números oficiais indicam que em um ano de racionamento, a economia de água chegou a 12%. A chuva também fez aumentar o nível dos reservatórios. Mesmo assim, o brasiliense não pode se descuidar. Afinal, o fim do corte não tem prazo. O racionamento continua em 2018. Agora, o fim do racionamento vai depender muito de como vai se comportar o reservatório até o fim desse período chuvoso. A solução, na avaliação dos especialistas, é mudar de hábito. A maior lição é o seguinte: primeiro, que a gente precisa trabalhar e executar o planejado. E o segundo, eu acho que também é extremamente importante a mudança de cultura, né, do brasiliense, eu diria até do brasileiro, de uma maneira geral. A gente precisa se conscientizar que a água é um recurso finito, né? Ela precisa ser preservada para que a gente possa servir tanto a nossa geração quanto as futuras. Vamos ver agora como está o nível dos reservatórios. O volume do Descoberto está em alta, registrou 39,1% nesta terça-feira. O reservatório de Santa Maria, vamos ver, também está em alta, registrou ontem 33,2%. E vamos ver agora quais locais passam pelo racionamento amanhã, quinta-feira. Nas regiões abastecidas pelo Santa Maria, vai ficar sem água a Asa Norte, também Vila Planalto e o Noroeste. Nos locais abastecidos
Pelo reservatório Tudo Descoberto, fica sem água Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Santa Maria, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria. Nas regiões que têm sistemas isolados e pequenas captações, vai faltar água amanhã em São Sebastião, nos bairros São José, São Francisco, Morro da Cruz e Residencial Vitória 1 e 2. Mais detalhes a gente encontra na nossa página facebook.com/repórterdf-EBC. Lembrando que pode haver instabilidade nas regiões que sofreram o racionamento ontem. E nós vamos acompanhar agora ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela, a gente vê imagens da estrada Parque Aeroporto. O trânsito está bem tranquilo nesse momento. E a seguir, saiba como está funcionando o hospital de base depois de ter virado instituto. Não sai daí? A gente volta já!